Assim, se o teu argumento é que é muito difícil que o Lula esteja limpo quando todos os amigos dele, todo mundo que tá envolvido no governo dele, todo mundo que tá por ali tá sujo, eu concordo contigo. Eu acho que é muito difícil mesmo. Mas ele não. Assim, eu também acho que ele foi hábil o suficiente pra esconder tudo que ligasse a ele, qualquer tipo de. Qualquer movimento nesse sentido, de forma cabal. Porque assim, a gente tem, eu não sei, uma coisa que ligue o Lula de forma irrefutável. Porque assim, eu escuto bastante e já vi muita gente falando, já li sobre isso também, que o que tem contra o Lula ali é o que a gente imagina que seja, sei lá. Por exemplo, tem toda a cara de ser do Lula, mas, porra, não tem nada que realmente ligue ele a essa mas, porra. Igor, como é que você explica que as empreiteiras, OAS... Eu acho que ele tá sujo, só pra... Como é que você explica que a OAS e a Odebrecht, o sítio que o Lula frequenta, elas vão lá e reformam o sítio, gastam, mas não é uma reforminha. Né? A minha reforma, se eu reformo meu apartamento, aí é uma coisinha lá que eu gasto, sei lá, 5 mil reais, 10 mil reais. Se for minha esposa, vai gastar mais. Né? Então, a reforma do sítio é outra coisa. Né? Casa de centenas de milhares de reais. Não lembro aqui o valor exatamente. Né? Qual que é a explicação que você ouviu até hoje sobre essa reforma? Alguma explicação? O dono fala o quê? Isso aí não é comigo. Né? Eu não sei o que foi isso e tal, etc. E as empreiteiras, o que as empreiteiras falam? Que a reforma foi pro Lula. Foi pro Lula. E não pagou nada. Entendeu? Então, assim, claro que são percepções, avaliações, mas, assim, como é que você explica isso? Entendeu? Não tem explicação. Se fosse, por exemplo, que agora vem todo mundo, né, que se corrompeu, que recebeu lá dinheiro da Odebrecht, vamos fazer uma CPI porque ele foi trabalhar depois no setor privado por uma empresa de consultoria que outro ramo e por outros rendimentos lá prestou serviço para a Odebrecht. Serviço lícito. Né? Ninguém fez nada de errado na Álvares Marçal. Uma empresa renomada, de reputação ilibada. Eu não recebi um tostão e não prestei serviço lá. Agora não vamos para cima de mim. Agora o Lula, que tem sítio reformado lá por Odebrecht, pro OAS, o Lula, que deu um monte de palestra lá para Odebrecht, para OAS, recebeu lá muito mais, milhares, centenas de milhares, 250 pau por palestra. Pra mim tá aí a corrupção, né? Tipo, é que foda que se for olhar pra isso, você vai falar pro Clinton, pro Obama, que também recebem, né? Dinheiro pra caralho pra fazer palestra, né? Mas isso teve coisa algum que esquema de corrupção de empreiteira junto à Petrobras durante o governo do Clinton? Não, eu só tô falando que eles são muito safo, mano. Eles são muito Eles malandros, cobriram conseguem... as pegadas de um jeito de bandido profissional mesmo, tá ligado? É difícil de pegar, assim, difícil de ligar. Eles tinham na mão uma máquina tão grande, tão poderosa, que ajudou eles de um jeito absurdo. Você tem os depoimentos, você tem os documentos, tem o cara falando, olha, tem o Palocci, por exemplo, falando que era o braço direito do Lula, falando, olha, era dinheiro da Odebrecht que colocou à disposição das campanhas presidenciais do PT, tá lá, e tem um documento apreendido. Não foi o Palocci que apresentou esse documento. Esse documento apareceu durante uma busca e apreensão, né, no celular lá do Marcelo Odebrecht e tá lá, entendeu? E o pessoal faz o cruzamento e vê lá, italiano é a Polícia Federal, relatório da Polícia Federal. Italiano é Palocci, amigo, que eles usavam esses codinomes, amigo é Lula, tá? Assim como eles identificam os outros codinomes. Tá lá, é documento, entendeu? Agora, realmente, em crime de corrupção, você não vai tirar uma foto do cara saindo com um saco de dinheiro com um cifrãozinho. Né? Isso às vezes rola uns dinheiro na cueca, né? Mas é raro. Na bunda, no cu e tudo mais, né? Não, assim, dizer que o Lula é inocente realmente é forte demais. Cara, eu não... né? Ó, você tá... Bom, a minha opinião pessoal o PT fez um puto esquema de alto poder, né? Poder do partido. Eles corromperam uma porrada de instituição. Eles colocaram um monte de mequetrefe no STF, na minha opinião. E eles tinham um controle quase que absoluto da máquina pública brasileira. E eles enriqueceram pra caralho com isso, ganharam poder pra caralho com isso. De forma que hoje em dia tirá-los do poder é complicadíssimo. Tanto que a opinião pública parece estar voltando, saindo do antipetismo e voltando pra esse sonho, né? Pelo menos na internet, né? E a culpa, cá entre nós, né, é do presidente atual, do Bolsonaro. Puta, né? pior que é foda, né?
Foda que, tipo, depois de um presidente tão ruim quanto o Lula, a gente tinha que ter um presidente bom. Mas a gente teve um presidente tão ruim quanto o Lula. Aí é foda. O problema ali, sabe o que é? O que aconteceu, na minha opinião? Porra, tu acreditava no começo mesmo? Acreditava, mano? né? Virou ministro, pô. Não, mas pera. Como é que Olha, era teu eu sentimento? vou te dizer assim, uma experiência que eu tive, né? Eu tava como juiz do Lava Jato já há 4 anos, Aham. levando paulada toda hora, né? O pessoal fala de crime. Pô, eu tô nessa história de levar pedrada Aham. desde 2014, entendeu? Desde 2014, que a gente começou a enfrentar esse pessoal poderoso, o pessoal vem criando lá história, mentira, e questionando, e falando um monte de bobagem. E a gente tem um amigo que trabalhava, ele brincou inclusive que ele trabalhava em cima da tua vara. E aí ele fala, porra, não, o Moro é... Ele falava de você que tu era, porra, quietão, reservadão, resolvia tuas paradas lá, só vivia trabalhando, não sei o quê. É que era o juiz, né, cara? Eu ia pra... Na época, pra você ter uma ideia, eu tive muitos casos interessantes, tá? Eu tive casos envolvendo, por exemplo, Fernandinho Beiramar, quadrilha dele. Eu tive casos envolvendo, uma vez um cara, líder do cartel de Juárez, foi parar lá em Curitiba. Os caras queriam lavar dinheiro de cartel do México lá em Curitiba. Ixi, perigoso isso, E né? eles tinham uma... Não, porque o cartel do México é pica, né? Se eles começam a criar uma estrutura aqui, fudeu. E eles tinham uma ideia assim que era errada, que se eles casassem com uma brasileira e tivessem filho brasileiro, se eles fossem pegos no Brasil, eles não iam ser extraditados para os Estados Unidos. Na verdade, não existe isso, mas eles tinham esse entendimento. E foram lá. Teve um que apareceu lá em Curitiba, que é um tal de Amado Carrillo Fuentes. Que ele foi um dos O nome maiores... é de traficante mesmo. Um dos maiores traficantes da história do México. Tem até naquele filme Narcos México, aparece. Tem uma das temporadas que é focada nele. E ele foi lá para Curitiba e teve um filho lá, tá em Curitiba, comprou umas propriedades, tal, etc. Mas o cara que depois apareceu realmente que foi preso, tal, era o braço direito dele, um outro cara. Entendi. Tá. Mas esse Amado Carrillo fez até uma história interessante, que ele teve em Curitiba em 97. Em 97 ele foi fazer uma cirurgia plástica para Ficar Disfarçar da diferente. polícia. diferente, Né? mas morreu na mesa. Puta que pariu. E aí ficou uma lenda que no fundo era tudo uma fraude, que ele tinha sobrevivido, mas mataram todos os médicos. Mas assim, no final chega a conclusão que ele morreu mesmo, sabe? Mataram todos os médicos, obviamente, depois de, né? Mas aí o que acontece, né? Chegando lá, voltando pra história, né? Caralho, imagina tu vai fazer um bagulho... Até um médico, tu vai fazer uma cirurgia num cara desse, daí o cara morre, tu morre também, É, mano. mano, tá maluco. Caralho, cara, tá maluco. Tem que recomendar aos médicos, né? Evitar fazer... Moro está recomendando, não faça cirurgia plásticas em traficantes multinacionais. Se o cara tiver levado um tiro, você tem que atender juramento de Hipócrates, né? Mas aquelas cirurgias eletivas, Sim. a bem da sua saúde e do seu bem-estar, é melhor você recusar clientes problemáticos. A não ser que você seja muito pica. E não, o cara não vai morrer. O cara não Não, vai é melhor morrer. só não fazer, É mas melhor tudo bem, não tu tava fazer. dizendo... Não, então, daí assim, poxa, eu levei tava levando um monte de pancada e tal, mas a gente tava feliz ali naquele momento, porque, veja, a gente mudou aquele quadro da impunidade brasileira. E foram 4 anos. Fala assim, mas por pouco tempo... Mas assim, 4 anos, olha, vou te dizer assim, por exemplo, o Eduardo Cunha, que teve a condenação anulada pelo Supremo por motivo formal, ninguém nunca disse que esses caras são inocentes, porque não tem como. Mas anularam ela por motivo formal. Mas ficou 4 anos, 3 anos preso. 4, 3, sei lá. Mas vai ter que pagar Ninguém dinheiro pra esses ficava. caras agora? Não, aí é um absurdo, né? Aí tem que... Aí realmente a gente que tem que voar. Em vez dos criminosos voar pro Brasil, a gente tem que voar para fora. Eu não né? duvido nada do Lula entrar com processão ali. Mas enfim, 2018, eu estava naquele cenário. Eu tinha conhecido uns juízes italianos da Mãos Limpas. Operação Mãos Limpas foi uma grande operação anticorrupção lá na Itália, no começo da década de 90, ficou famosa. Sim. Eles estiveram no Brasil, 3 deles, né? Davigo, Percamilo Davigo, Gerardo Colombo e Antônio de Pietro. E todos eles me diziam mais ou menos o seguinte, olha, aquilo foi legal, foi bacana, a gente conseguiu, por um tempo, derrotar a corrupção, e depois o sistema político reagiu. E eu olhava esses caras com aquela semblante de desânimo, sabe? Às vezes ele até se culpando, pô, será que tivesse feito uma coisa diferente, talvez tivesse mudado a história, né? Mas no fundo eles não, eles
eles não são culpados. Culpados são aqueles que reagiram e que restabeleceram o sistema da corrupção. E eu olhava aquela situação e pensava assim, puxa, eu não quero ser esses caras daqui a 10 anos. De olhar para trás e ver, pô, Lava Jato foi ótima. Mas a corrupção voltou e o sistema de impunidade também voltou. Mas ela deixou de existir? Tipo, durante esses 4 anos? Ah, diminuiu bastante. É que a gente não tem como saber realmente, né? A Lava Jato, eu não sei se você tá por dentro, até porque tá fora disso daí há um tempo, mas ela ainda atua? Não, agora ela foi eliminada foi extinta pelo atual chefe do Procurador, Ministério o Público, Aras. Procurador-Geral da República, o Aras. Né? Foi extinta, Que não mas... gosta muito de tu, né? Essa história é bem interessante, cara. Muitos atribuem ao Bolsonaro uma quebra da Lava Jato, como se ele tivesse... Porque ele que pôs o Aras ali, né? Veja só, assim, né? Aí o presidente eleito, que hoje a gente vê o Bolsonaro, mas eleito lá em 2018, tem uma chance de dar certo. Eu pensei, pô, vou lá, vou tentar evitar que tenha aquela reação. E foi esse meu objetivo. Eu aceitei. Eu não queria olhar para trás e me arrepender de não ter acolhido essa chance, entendeu? Às vezes você se arrepende mais do que você não faz do que aquilo que você faz. E fui, mas sempre permaneci fiel àquilo que eu acreditava. Agora, de fato, o que a gente foi vendo e essa é a minha interpretação aqui dos fatos dos últimos anos. O pessoal não quer que se combata a corrupção.